igreja. Aos nossos irmãos, né, que estão online. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos felizes nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7 ao 13. Que nos fala Apocalipse é o livro da revelação dos últimos, acontecimentos. E a revelação dada pelo apóstolo João, a carta à igreja de Filadélfia, que nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis tomar assento. Nós demos um tema para esta mensagem, que Deus nos coloca diante de nós uma porta aberta. Eu me lembrei até de um corinho, relembrando aqui tempos das meninas de infância. A porta é uma só, porém, dos lados há, dentro ou fora. Você, aonde está? A porta é uma só, porém, dos lados há, dentro ou fora. Você, aonde está? A porta é uma só, porém, dos lados há, dentro ou fora, você aonde está? O Senhor te colocou, né? O Senhor nos colocou. O Senhor nos coloca diante de nós uma porta. Ele diz que Ele é a porta. E quem bate nessa porta, Ele dá liberdade para entrar. Entrar, cear com Ele. A porta, na Bíblia, ela tem um significado: segurança, proteção.
A nossa casa, né? Nós temos porta de entrada, temos o portão, né? Primeiro nós passamos pelo portão, depois entramos pela porta da frente, porta dos fundos. A porta dá proteção, porque onde não há porta, todo mundo tem acesso. Mas aonde está a porta tem um limite. Se a porta está fechada, está trancada, alguém vai falar, você tem a chave para abrir a porta? A porta, ela é citada na Bíblia 300 vezes. O próprio Jesus diz que ele é a porta que dá acesso a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim, Jesus. Jesus é a porta. E essa porta, ela tem propósito. Por quê? É uma porta que dá acesso a Deus. Tem que vir a Jesus primeiro, para depois ir a Deus. Tudo que pedirdes no nome do Senhor Jesus, nos será feito. Porta. A porta também é um objeto de realidade, seja por dentro, seja por fora. Nós temos na nossa casa, né? Porta da cozinha, porta do quarto, porta da sala, né? E dá acesso para uma realidade. Abrimos a porta, alguém bate na porta. Alguém vai estar lá, vai falar, pode entrar. Você entra e tem a realidade. A porta do nosso quarto é o nosso lugar de intimidade, a qual até o nosso Deus nos fala para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta, para termos uma intimidade com Ele. A porta, ela dá essa realidade, por dentro, por fora. Alguém está fora da porta, por fora. Alguém está batendo. Quem é que está lá fora? Você só vai saber se você abrir a porta. Aí vai ter a realidade, né? É também um meio de comunicação. Alguém bate na porta. O filho bate na porta do nosso quarto. E nós que estamos lá dentro, podemos dar a liberdade de dizer, pode entrar. É também um meio de comunicação. Por quê? Porque a gente bate. Alguém fala assim, ó, bate a porta antes de entrar. É também uma decoração da casa, né? Uma casa sem porta, se só tiver janela. Não tem como, né? Tem que ter a porta de entrada. E também há portas lindas, né? Que são uma decoração. A nossa porta aqui, ó, toda de vidro. É uma porta bonita. Ela dá-nos até a visão lá de fora, né? Essa porta aí a gente já abre, né? Podemos, antes de abrir, saber quem é que está lá fora, né? É uma porta que dá um privilégio. Você vai abrir se você quiser, porque você já está vendo quem está lá fora. Você está vendo toda a situação. Também é uma porta o quê? De transição, né? Porque você tem acesso. Ela dá acessibilidade para entrar e para sair. Porta aberta, possibilidade da igreja. Deus
né? Deus nos coloca diante de nós uma porta aberta, uma possibilidade, uma garantia. Ele nos garante: eu sou a porta. Eu tenho autoridade. Eu posso abrir a porta do teu coração, se você deixar entrar. Porque o Senhor, o ladrão, ele arromba a porta. Mas o Senhor bate na porta. Ele pede: eu posso entrar? Ele bate na porta. Possibilidade. Temos aqui uma referência em 1 Coríntios 18, verso 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Nós, igreja, temos muitos adversários. Coisas terríveis ainda estão para acontecer, para combater contra a igreja, mas o Senhor está dizendo: eu sou a porta. Eu coloco diante de vocês uma porta aberta, uma saída, um livramento, um escape. Criam em mim, porque eu sou a porta. No verso 10, damos também uma referência em Isaías 24, verso 17. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti. Está falando da igreja. Ó morador da terra. Em Lucas 2, o verso 1, nos diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Até Jesus, né? Que estava lá com Maria, e ela já próxima de dar à luz, e eles tinham que se alistar. Mas aconteceu que ela já estava no dia de dar à luz e ela deu. Mas depois eles tiveram que voltar, mediante a situação. Voltaram para Belém. Bem-aventurado, no verso 11, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? Tempo da volta, do retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, comprada, lavada com o seu sangue na cruz do Calvário. Mas Ele é a porta, Ele nos garante. Em meio às aflições que estão para acontecer, os embates contra a igreja, o Senhor nos garante que Ele é a porta, Ele tem a saída para nós, Ele tem o livramento para a sua igreja. Nós não estamos sós, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque também o inferno tem porta, e a porta para o inferno é larga, onde muitos são atraídos. Nós nos entristecemos, porque tomamos conhecimento de quantas vidas têm sido ceifadas. A fúria do adversário é tamanha, mas ele já perdeu. E nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, e nós temos que tomar posse dessa vitória.
O Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O nosso pastor leu aqui o Salmo 46. Socorro bem presente. É na hora que mais você necessita, você sabe que pode contar com o Senhor Jesus. Mas uma coisa também é que você tem que confiar. Bem-aventurado, mais feliz, aquele que lê as Escrituras. Os que ouvem as palavras dessa profecia. Que alguém fala assim, isso aí não vai acontecer não. Jesus não vai voltar, não voltou até agora. Mas nós temos que ler, nós temos que ter ouvidos sensíveis para ouvir e crer tão somente, porque foi o Senhor que prometeu vir nos buscar. Ele disse que voltaria. O Senhor é fiel. Nós vemos que aqui, quando o anjo, da igreja que está em Filadélfia escrevia, diz que o que é santo, que não é profano, o que é verdadeiro, o que não é falso, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis aí o poder do Senhor Jesus. Ele abre e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. Ele tem todo o poder, ele tem a autoridade. E ele conhece. Aqui é a igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus diz, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Olha, eu dei a liberdade para você. Você escolher a porta que é de Cristo, a porta que é do mundo. A porta da salvação, a porta da condenação. Eu dou esta liberdade para você. Eu dou este direito para você. Basta você confiar. Basta você crer. Basta você fazer a minha vontade, obedecer a minha palavra. Porque eu garanto que eu sou a porta de escape. Eu sou a porta da salvação. Eu sou a porta do livramento. Eu sou a porta do milagre. E portas, há tantas portas, como exemplos as portas onde estavam presos Paulo e Silas. À meia-noite, ouviu-se um tremor e as portas do cárcere se abriram. Quem abriu? Talvez alguém perguntou, quem abriu? Olha, as portas estão arreganhadas. O carcereiro ficou apavorado. Ele, que vai ser de mim? Eu vou morrer. Mas Paulo e Silas, calma, estamos todos aqui. Você não sabe. Você não entende que há um Deus que abre os ferrolhos, abre as portas de ferro. Para ele, nada é impossível. E foi ele que nos abriu a porta. Porque tinha alguém que estava na casa lá, os irmãos reunidos orando, para que soltasse a Pedro. Senhor, solta Pedro. Houve também uma surpresa tão grande, estagiante, daquela menina, Rod. Quando Pedro bate a porta, alguém bate na porta. E aquela menina alegre, entusiasta, é Pedro, é a voz de Pedro, eu vou abrir. Mas ela fica como que estagiada, pelo reconhecimento, que alguém pode bater na porta, mas alguém fala, como o irmão Gilson às vezes toca a campainha,
E ele, sou eu. Aí eu já sei que é o irmão Gilson, eu abro a porta. Assim era aquela menina, ela ouviu. Alguém que estava do lado de fora, e era a voz de Pedro. E ela ficou ali, nossa, estamos orando aqui para Deus soltar Pedro. Será que é Pedro mesmo? Às vezes a bênção é tão completa que somos surpreendidos pela alegria de saber que o nosso Deus, ele nos surpreende. E aquela menina, né, foi lá falar, é Pedro que está chamando. E eles, não, olha, está pedindo a quem? Ao Deus do impossível? Será que ele não poderia fazer, realizar? Mas nós temos que crer. E às vezes a gente duvida da nossa fé. Nós colocamos a dúvida. E não cremos muitas das vezes. Será mesmo que é? É a bênção. Mas ainda nem, né? É como Elias. Nem tinha acabado de orar. Desceu fogo do céu. E lambeu todo aquele holocausto. O nosso Deus nos surpreende. É por isso que nós temos que ter tamanha confiança. E nós estamos vivendo o dia que nós temos que nos revestir mesmo de autoridade, de falar, o Senhor me delegou, o Senhor disse, o Senhor me garantiu. E se eu pedir, se eu fazer na intenção, crendo que Ele pode realizar, Ele vai realizar. Precisamos lançar fora todo medo, lançar fora tudo que vem impedir de Deus realizar através de nós a sua obra, porque Ele nos garante que Ele é a porta. Precisamos crer tão somente. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são. Cabe ao Senhor. Mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu amo. É o Senhor. Aquele que um dia voltará e que todo olho o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E agora a porta está aberta para dar entrada, acesso, dar possibilidade. A porta está aberta. Mas um dia essa porta vai fechar. Nós temos que a cada dia nos alinharmos na sua presença. Você tem que ser verdadeiro. Porque há muitos que se dizem judeu e não são. Há muitos que se dizem crentes e não são. Parecem que são, mas não são. Mas diante do nosso Deus, Ele sabe. Ele sabe, Ele conhece. E vai ter um dia de se apresentar a Ele. E não vai ter barganha. Eu vou dar tanto, eu vou oferecer para Ele uma oferta. E eu vou conseguir. Eu vou driblar, eu vou passar, eu vou ter acesso. Não, Ele é a porta e Ele vai abrir para quem Ele quiser. E o anjo ainda diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A tentação para nós
para tentar os que habitam na terra. É todos os moradores da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua fé. O inimigo quer roubar a tua fé. Ele quer colocar a incredulidade no teu coração, para você não crer. Mas nós, o Senhor tem colocado diante de nós uma porta aberta. Ele diz, eu sou a porta. E nós precisamos ter acesso a essa possibilidade. O Senhor disse que Ele é a porta. É o Senhor que está mandando fazer. É o Senhor que nos ensina como fazer. E nós temos que nos alinhar, obedecer, fazer como Ele quer que nós fazemos para Ele. Porque Ele é a porta. Eis que cedo vem. Já está para acontecer. A quem vencer? Vencer o quê? As oferendas, né? As portas abertas do mundo, as bandejas oferecidas, a vida de pecado, de orgia, de concupiscência da carne, que muitos estão deixando. Quantos estão não correndo como teve a pregação do nosso pastor, como vencedor. Alguém que já está ficando pelo caminho, já está desistindo. Alguém que já não está mais crendo. Alguém que não tem mais fé. Alguém que não tem mais força, não tem vigor. E não tem porque não quer. Porque o Senhor diz para buscar a Ele enquanto se pode achar, para invocar o seu nome enquanto Ele está perto, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que correr para a porta que é Jesus, porque um dia essa porta também vai fechar. Agora está aberta. Agora há possibilidade de entrar, a possibilidade de você se encorajar, de você ficar, de você vencer todos os embates, todas as tentações. Porque Ele nos dá toda a receita, orar e vigiar para não cair em tentação. O próprio Jesus nos deu exemplo de tudo. Ele veio a este mundo. Ele foi tentado. Mas ele não pecou. Ele tinha uma missão a cumprir. Muito embora que lá no jardim do Getsêmani, ele sentiu o peso do pecado de toda a humanidade. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E ele foi até o Calvário. Foi coroado de espinho. Foi cravado os pés e as mãos. Mas ele venceu. Com poder e grande glória. Assim nós, a quem vencer, é tempo de nos fortalecermos no Senhor. Ele diz, olhai para o Cordeiro de Deus. Nós temos que a cada dia olhar para o Cordeiro de Deus. Nós temos que a cada dia nos alimentarmos da palavra. Quantos que não dão nem um cafezinho para a alma se alimentar? Mas é necessário ler, porque a quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha que honra, gente.
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. E também o meu novo nome, porque nós ganharemos um novo nome. Eu não vou mais ser chamada de Tânia, eu terei um novo nome. Quem tem ouvidos, e esse ouvido é espiritual, é o ouvido da alma. E muitas das vezes tem alguém que não está ouvindo. Não está ouvindo a voz. Olha, o Senhor está falando e alguém não está ouvindo. Não tem sensibilidade do Espírito Santo para ouvir, para ver. E há necessidade de termos. O Senhor muitas das vezes fala conosco, numa voz audível. E muitas das vezes nós estamos com os nossos ouvidos fechados e não ouvimos. Mas nesses dias, em meio a tantas distrações, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo que fala conosco, me busca, me clama. Busca pela madrugada que ele se agrada, né? O Senhor se agrada daqueles que o buscam pela madrugada. Se aplica a disciplina da oração, do jejum. Porque os dias estão terríveis, irmãos. Quem não ora, quem não jejua, fica vulnerável aos ataques do adversário. É necessário, é dia de nós termos mesmo convicção da nossa salvação, de pedirmos ao Senhor, Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Senhor, eu quero mais e mais de Ti, a Tua unção sobre a minha vida. Eu quero ser um vaso cheio da Tua unção, da Tua sabedoria, porque quando me colocar diante dos inimigos, quando eu passar, posso até pisar no laço do passarinheiro, mas eu vou perceber, porque o Espírito Santo de Deus vai falar: servo meu, não vá por aí, não toque aí, não entre nesta porta. Porque tem armadilha para você. Se você entrar por esta porta, vai ter outra realidade. É necessário despertarmos. É necessário estarmos avivados, despertados, porque o tempo está próximo. A vinda do Senhor é certa. E Ele quer que quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. É necessário estarmos convictos da porta que é Jesus. Que Deus nos abençoe para que um dia nós sejamos acesso à porta das moradas do Altíssimo, a qual Ele prometeu para nós e diz: eu vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que estejam comigo, aonde eu estiver, estejais vós também. Há uma morada nos céus, há a porta celestial, a qual vamos ter acesso às mansões celestiais. E eu quero entrar pela porta do céu. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo fale bem alto aos nossos corações. Aleluia.